Faltando 2 dias para a estreia do Guarani no Campeonato Paulista, a diretoria alviverde segue se movimentando no mercado da bola. Mas 2 nomes foram anunciados oficialmente para a temporada. Entre eles o atacante Matheus Regis, de 25 anos, e o lateral direito Lucas Justen, de 21 anos. Os 2 já estão integrados ao elenco bugrino. Eles chegam por empréstimo para a temporada. Matheus Regis teve passagens recentes por Ponte Preta, Atlético Goianiense e São Bernardo, e tem sido um dos destaques da equipe nessa pré-temporada. Já o lateral direito Lucas Justen chega do Fluminense após disputar o estadual pelo Profissional, o Brasileiro de Aspirantes, em 2024. Ele foi destaque nas categorias de base e agora veste a camisa alviverde. Ainda sem anúncio oficial, o Bugre acertou a contratação do zagueiro Rafael Rodrigues, que estava no Confiança, e do atacante Rafael Bilu, ex-Cruzeiro. Os 2 também já estão treinando com o elenco do Guarani na pré-temporada em Águas de Lindóia. Entre chegadas e saídas, a negociação entre o Bugre e Jonathan Silva não foi concluída. O zagueiro do Fortaleza não deve ser mais emprestado ao Guarani, mesmo após se apresentar para a pré-temporada. Isso aconteceu na hora da assinatura de contrato, quando teve um desentendimento em cláusulas e termos adicionais por representantes do atleta. A diretoria alviverde recuou diante de algumas imposições e optou por mudar de alvo. O atual grupo de zagueiros do Bugre conta com Alan Santos e Márcio Silva, favoritos a começar o Paulistão entre os titulares, além de Titi e Caio Dias, que retornaram de empréstimo e foram integrados ao elenco. O jovem Pedro Manuel, atualmente na Copinha, deve ser integrado ao time que vai disputar o Paulistão. Outro destaque que também deve subir para o time profissional após a Copinha é o artilheiro João Marcelo. O centroavante é autor de 5 gols em 4 jogos do Bugre. Toda a delegação bugrina volta para Campinas hoje à tarde e na quarta-feira estreia contra o Botafogo no Brinco de Ouro. Ser um grande ano para o Guarani. Estão sendo dias de muito proveito, de muita produtividade com o trabalho do professor Maurício aí, que tem nos dado conteúdos, a gente tem assimilado muito bem esses conteúdos e esperamos, né, com essa estrutura que o Guarani nos proporcionou nessa pré-temporada, né, iniciar bem o Campeonato Paulista e fazer um grande ano. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Guarani venceu seu primeiro jogo de mata-mata. Jogando em Brodowski, o Guarani enfrentou o Bandeirante e, da mesma forma que foi a fase de grupos, o time alviverde começou a partida em cima e exigiu muitas defesas do goleiro Túlio. A rede balançou aos 22 minutos do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento. Só aos 18 minutos da etapa final, João Marcelo aproveitou o rebote e inaugurou o placar. O camisa 9 ainda ampliou após cruzamento de Arthur e chutou para o fundo do gol. O Guarani fechou a conta com Arthur, que recebeu o lançamento e de primeira colocou o Bugre na próxima fase. O alviverde volta para Franca e enfrenta o mesmo time da estreia, o Atlético Mineiro. A partida será amanhã às 9h30 da noite. Então, uma campanha consistente, né, e importante para o clube. Acredito que nós temos que continuar nessa toada. Acredito que ainda tem mais para dar e a gente pode analisar bem os adversários próximos aí, para que a gente possa fazer um grande jogo e quem sabe aí passar mais uma fase. A direção do Guarani está tentando negociar com o técnico Maurício Souza para que ele possa liberar o Pedro Manuel. O zagueiro vinha disputando a Copinha e foi requisitado pelo treinador e o Pedro Manuel está em Águas de Lindóia, fazendo a pré-temporada para o Campeonato Paulista. Se conseguirá, não sei, mas pelo menos está tentando trazer para esse jogo de amanhã o Pedro Manuel. E é um jogador importante, Batista, é um jogador importante, né? Ontem fez falta, né? Pela sua experiência também, pela qualidade técnica, um zagueiro que mostrou ter muita qualidade nas primeiras partidas, fez gol inclusive, né? Então é um jogador importante que poderia ajudar muito o Guarani com relação à participação na Copinha. Jogo de ontem, né, o Tigrão vai falar mais sobre ele, mas eu acredito que o Guarani foi superior ao time do Bandeirante, inclusive fez um gol muito mal anulado com o João Marcelo no primeiro tempo. No segundo tempo decretou aí a sua classificação, o calor pesou também, né, foi um adversário para as duas equipes, mas segue firme o Bugre. Agora tem um adversário ainda mais complicado, né? Pega um Atlético Mineiro que o Guarani já venceu na estreia, mais uma circunstância totalmente adversa. Quem olha apenas o resultado se ilude, não foi um jogo fácil não, mas o Guarani está firme aí na busca pela classificação à próxima fase. Jogo duríssimo. Guarani, jogo duríssimo contra o Atlético, ganhou.
Mas o jogo foi extremamente equilibrado, inclusive o Atlético saiu na frente, mas foi um pênalti cometido desnecessariamente, pelo menos na minha maneira de ver, do Guarani para cima do jogador do Atlético. 1-0, segundo tempo o Guarani virou, mas fez o segundo gol aos 50 do segundo tempo. Como é que chama o zagueiro aí? Pedro Manuel. Esse é o cara que fez o gol. É. Pedro Manuel. Fez um gol de centroavante, deu um voleio, um gol muito bonito. Eu não sei, né? O jogo é amanhã. O jogador está em Águas de Lindóia. O Guarani volta para Franca agora. Foi ali pertinho, em Batatais, volta para Franca. Para Brodowski, perdão, que é colado em Batatais. Eu não sei, rapaz, se esse menino vai chegar inteiro lá, focado, né? Eu não sei. Tenho dúvidas por causa do tempo, que ele vai ser útil. Não há nenhuma sombra de dúvida ou questionamento. Mas ele está em Águas de Lindóia. Aí alguém vai pegar um carro, vai levar o cara lá em Franca. Aí concentra, viaja aí uma viagem de 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas. Acho até que um pouco mais que isso. Concentra para jogar amanhã. E aí, cabeça no profissional e cabeça na copinha. Não sei. Útil vai ser. Eu não tenho dúvida disso. Mas o menino está na cabeça dele, que ele foi requisitado, que ele vai minimamente para o banco na estreia contra o Botafogo no Brinco na quarta-feira. Aí vai para lá e joga. Não dá. Se jogar terça, não dá para voltar para Campinas. Aí caso o Guarani passe, tomara que passe, apesar de que vai ser um jogo complicadíssimo, ele tem que ficar até o Guarani ser eliminado. Não pode ficar esse negócio, vem pro profissional, volta pro júnior. Não, se o Guarani passar, e tem grande chance de passar, aí ele tem que ficar lá até o final. Até quando o Guarani estiver participando, e tomara que seja até o dia 25 de janeiro. Mas nesse momento é uma decisão difícil. Difícil, porque de repente o garoto chega lá dividido, chega lá com um pé em cada canoa no profissional e pode até comprometer. Que ele é bom jogador, mas eu acho que a questão do tempo, a questão desse corre-corre e estreia, joga a copinha terça, estreia no Paulista quarta, pode mexer um pouquinho com a cabeça e com o condicionamento. Claro que com o condicionamento também, com a concentração do Acho atleta. que o treinador não vai liberar. Eu também acredito que não. Acredito que não, né? Até porque requisitou, né, Batista? Requisitou. Isso daí no futebol funciona assim, né? Quando o dirigente está com a cabeça igual a minha, cheia de dúvida, ele fala, vou conversar com o treinador. Se o treinador liberar, ele vai para lá. Aí o treinador fala não. Aí o dirigente fica assim, ó. Tá vendo? O treinador não liberou. É assim que funciona no futebol. Eu também acho que não vai liberar. Até porque ele colocou o jogador no planejamento dele e a Copa São Paulo se presta a revelar. Pronto, já revelou o Pedro Manuel. Está revelado. Tanto é que ele foi requisitado. O papel dele já foi cumprido na Copa São Paulo, né? Que é municiar o time de cima. Mas seria bom ser campeão. Claro que seria bom, excelente. O Guarani ganhou em 94, depois não ganhou mais. E seria muito bom, e o time é bom, o time tem condições de chegar. Esse centroavante aí, o João Marcelo, está prontinho. Mas prontinho. Jogou um jogo só, um pedacinho de um jogo contra o Brusque na última partida na Série B. A última partida do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas está prontinho. E o Guarani contratou jogador para lá, para cá, jogador conhecido, jogador desconhecido. Agora oficialmente anunciou o Matheus Regis. Mas será que dos atacantes que o Guarani contratou, algum está tão pronto, tão integrado, tão engajado na causa como o João Marcelo, do time da Copinha? É uma pergunta que a gente faz. Então eu acho que o time profissional, por bom senso, até porque o jogador já cumpriu o papel dele, a taça já se prestou àquilo que é o principal objetivo dela, que é mandar jogadores para o profissional, e o Pedro Manuel já está no profissional, eu acho que eu deixaria ele quietinho lá em Águas de Lindóia. O Guarani não anunciou ainda Vladimir Catarino, mas o Rafael Bilu já está em Águas de Lindóia. 25 anos, canhoto, jogador que atua nas beiradas e provavelmente, né, nas próximas horas, o Guarani deve anunciá-lo. Ele que disputou a temporada 24
pelo CRB, mas pertence ao Cruzeiro. E isso com passagens por grandes equipes. Jogou no Corinthians, por exemplo, jogou também no Mirassol, no América Mineiro. É um jogador que, como você disse, é um atacante de beirada, né? Não é um centroavante. É uma posição carente. O Guarani perdeu seus principais jogadores. Aliás, perdeu todo mundo, entre eles esses jogadores de ponta, né? O principal deles, o João Vitor, que foi para o futebol do Japão. É um jogador que já está treinando com o grupo, ainda não anunciado oficialmente. Tem questão burocrática, a questão de exames médicos também, mas é um reforço aí, mais um para o Guarani, para essa temporada que está prestes a começar. Tá na tela. Tá aí na tela. É. Sabe o que eu acho? Cara. Sabe o que eu acho? Pelo padrão de rajado, né? O corpo inteiro rajado. Essa é a moda. Cara de mal, hein? Tem cara de mal. É a moda. Você sabe como é que eu vejo essa contratação, se for confirmada, oficializada? Pelo padrão de contratações que o Guarani apresentou até agora, é a principal, se ele vier. Porque é um cara rodado. É um cara de 25 anos, cujo passe pertence ao Cruzeiro, com experiência de Série B recente, né? Com passagens por grandes times, como por exemplo o Corinthians. Conseguiu ser titular? Não, mas jogou vários jogos. Me lembro dele, canhotinho, rabisqueiro. Para mim, se fechar, eu não estou dizendo que ele é o João Paulo interminável, não é isso. Não confundam, mas é bom jogador, muito bom jogador. E assim, pegando o parâmetro médio do que já veio até agora, mais apostas do que jogadores consolidados, seria para mim, pelo menos antes da bola rolar, isso pode mudar a qualquer momento, mas agora, na frieza do pré-campeonato, a principal contratação do Guarani para a temporada. E olha, ainda sobre a Copinha, preste atenção nesse jogador. Arthur entrou lá nesse jogo contra a equipe do Guarani, ele marcou o terceiro gol. Foi. Esse jogador, 17 anos. Deu assistência pro segundo. Muito jovem, e ele foi gerado no projeto do Guarani, lá de Morungaba. É um jogador ambidestro, atua dos dois lados do campo. Olha aí, a jogada dele. Esse é o cara, ó. Olha lá. Camisa número 18. Isso. Jogador extraordinário. Claro, muito cedo, né, para fazer uma avaliação. Jogou contra um time amador, que é esse bandeirante lá, disputa o campeonato amador. Mas me chamou a atenção. Eu tenho um critério muito particular. Quando vejo o jogador pela primeira vez, se eu tenho vontade de vê-lo atuando mais, é porque é bom jogador. Se eu não quero ver nunca mais, é porque é um péssimo jogador. E me encheu os olhos esse Arthur, muito jovem, 17 anos, cria lá de Morungaba, fez teste no Estádio Brinco de Ouro, passou, está sendo aproveitado aí na Copinha. Arthur, preste atenção nesse nome. Esse critério seu é complicado, hein? Já pensou se você fosse vivo e adulto e cronista esportivo, como você é, consagrado, em 1958, aí alguém te leva, sei lá, dá uma salgada no traseiro lá na Praia do Zé Menino, lá em Santos, e aí tinha jogo na Vila, sempre tive vontade de conhecer a Vila Belmiro, vou ver. E naquele jogo, 17 anos, um tal de Edson, não dormiu bem, estava com uma dorzinha muscular, estava meio com o saco cheio, saudade dos pais lá em Bauru, entrou e não pegou na bola, e você na Vila. Aí você ia falar assim, meu critério é o seguinte, esse eu não quero ver nunca mais. Já pensou? Que baita serviço. Impossível de acontecer. 3 jogos, impossível. Né? Não, impossível de acontecer. 3 jogos. Esse tarde Pelé nunca mais eu quero ver, não joga nada. Não é muito pouco. Por que impossível de acontecer? Primeiro, eu nasci em 1959. Mas eu falei na hipótese, imaginando. Segundo, jamais aconteceria uma situação como essa. Por quê? Porque o Pelé, ele já nasceu o cara. Então não tem jeito. Um jogo que você... Não precisa um jogo. Um tempo que você tivesse a oportunidade de ver o Pelé jogando, pronto. Já estava ali a vontade de vê-lo jogando muito mais.